Esta massa de papel estarei fazendo o grude com polvilho doce. Coloquei vinagre branco também. A cor e a textura ficam diferentes de quando faz com trigo. O passo a passo de como fazer a massa está no vídeo que eu fiz a luminária, que está aqui na descrição. A única diferença é que este eu fiz o grude com polvilho doce. E coloquei rejunte também. A massa deve ficar bem homogênea, dando liga e soltando da mão. Preparei 2 cumbucas. Uma delas eu cobri com plástico pelo lado de fora, que é onde estarei colocando a massa. Passei cola na mão para ajudar a alisar. Peguei um pouco da massa e moldei para fazer o pé. Passei cola no fundo e terminei de moldar aí mesmo. Com a ponta do pincel, eu fiz furinhos em toda a volta dele. A outra cumbuca, coloquei o plástico por dentro, que é onde estarei fazendo a moldagem. Aqui eu lisei com a mão, o grude, aí eu fiz os furinhos nele todinho também em volta. Aqui quando estiver na fase de secagem, eu vou tornar, colocar o palitinho lá dentro para ver se está realmente furado, porque o papel retrai. Deixei secando de um dia para outro. E puxando pelas bordas do plástico, desenformei. E saiu bem fácil, pois o plástico é que estava em contato com a cumbuca. Retirei o plástico e nessa parte estava bem molhada. Usei o cabo do pincel novamente para garantir que todos os furinhos estavam abertos. Agora é colocar para secar com a parte molhada para cima. Repeti todo o processo com a outra cumbuca também. E quando usa plástico, o molde sai muito fácil. E as cumbucas estão totalmente secas. Foram 2 dias em minha cidade que é quente. E para fazer o acabamento, pode usar um estilete, uma faquinha, para tirar alguma rebarba que tiver solta. E a lixa, dessas que usam em parede, pode ser usada também. Como eu queria um efeito mais rústico nas minhas cumbucas, eu lisei de uma maneira bem superficial. Agora eu vou passar a lixa só mesmo para tirar uma parte mais grosseira. Ei, você já deu seu like? Já inscreveu no canal? Agora eu vou pintar e passar a demão de tinta branca. Estarei usando tinta de parede, que é o que tem aqui, mas pode ser qualquer outra tinta. As peças estão branquinhas, mas eu decidi fazer um off-white. Pus aqui tinta branca e pinguei aqui na colher uma gota do corante marrom. E vim com a pontinha do palito e misturei, porque se eu colocasse a gota aqui ia ficar muito escuro. É só para quebrar o branco. Esse aqui não vai dar cor. Pode passar com o pincel. Então, vim com um pedacinho de espuma e ir passando. Esta peça, igual eu falei, ela não tá lisinha, porque eu quis ela com textura mesmo. Aqui eu tenho um fio de rami e na pontinha eu colei um pedacinho de fita crepe, só para facilitar na hora de costurar. Aqui também eu tenho fios de juta, de quando eu fiz o capim dos pampas. Eu guardei, eu sempre uso. Poderia também estar usando ela. Agora é costurar. Comecei passando o fio de dentro para fora e puxei o fio bem comprido, porque eu não sei que tanto que eu vou gastar. E fui ajeitando os pontos. E volta e meia eu usava um pingo de cola quente, que é para ajudar o ponto a ficar no lugar. Terminei a primeira volta. A segunda volta estarei passando pelos mesmos orifícios, porém cruzando os pontos. O fio que estava preso no rolo, eu cortei um pedaço grande, passei a fita crepe novamente na pontinha e isso facilita bastante, pois fica parecendo uma agulha mesmo. Colei a ponta da primeira carreira para iniciar a segunda. E também dando os pingos de cola quando necessário.
A primeira está finalizada. Agora eu vou decorar a segunda. Estarei usando alguns fios da juta. Colocarei em toda a extensão da borda, que serão presos com a costura que estarei fazendo. Desta vez estarei dando só uma volta. Eu tinha feito esse projeto de cumbuca uns dias atrás. Daí eu olhei para ela, olhou para mim e falou assim: me decora também? Uai, por que não? E a bichinha toda desconstruída, com um pedaço faltando na borda. E bora ver que trem vai sair aí. Vou estar mostrando dois tipos para fazer os pães. A primeira, vou continuar usando a mesma massa de papel. Eu perdi a filmagem do pão que eu fiz, só vou fazer uma demonstração. Primeiro, eu enrolei várias sacolinhas para dar volume. E na parte de fora, eu enrolei com papel alumínio. Tem que ser papel alumínio para dar aderência, já dando o formato de como eu queria o pão. E fui moldando a massa sobre este molde, passando a mão, lisando e dando o formato que eu queria. E com cabo de pincel eu fiz os detalhes nele. Mais à frente do vídeo tem outro pão que eu estarei fazendo este detalhe. Neste momento aí, ele estava um pouco molhado, mas ele precisa estar totalmente seco. Eu deixo no sol e vou virando ele. E depois do pão já estar seco, duro, leve, e passei uma demão de tinta branca nele e aguarde um pouco, porque já estarei pintando. Este outro pão estarei fazendo sim o recheio, somente com a massa. Ele fica ideal para fazer pães menores. Agora é só fazer o formato do pão que quiser. Estarei fazendo o mesmo formato do pão anterior porque eu perdi a filmagem dele. E sempre umedeço minha mão na cola ou no grude para estar lisando. E na hora dos detalhes, vale um palito de churrasco, um cabo de pincel ou algum objeto cortante. E vale a pena olhar a foto de um pão de verdade, para estar copiando os detalhes de cada tipo de pão. Agora é secar. Aqui eu pintei ele de branco. Fazer a base, eu fiz uma mistura aqui de tinta branca com crisco de marrom e um pouquinho de laranja. Vou pintar ele toda essa cor, porque depois eu vou dar uma chamuscada com uma outra preparação que eu vou fazer. Bom, está todo pintado. A mão pintou mais que tudo. Então aqui tá, vou esperar secar para ver o que vai dar. Tinta a gente só vê o resultado depois de seco. Aqui eu fiz um café solúvel e água fervendo. E aqui eu fiz ele um pouquinho mais ralo. Porque eu já comecei a fazer o fundo aqui, é para parecer mais assim que tá queimado. Pode passar com pincel, então com esponjinha. Quanto mais pó solúvel fizer o café, mais a coloração será mais forte. Vou estar fazendo a outra massa de modelar. Dessa vez agora será com trigo. Eu vou usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. Que foi 1,5 xícaras. 2 colheres de sal. 2 colheres de detergente. 1/4 de xícara de óleo. Estou usando óleo de cozinha novo, tá? Não é usado não, mas pode ser qualquer tipo de óleo.
óleo de bebê, qualquer óleo. Coloquei errado aí, é meia xícara de água, que é o correto. Mas na frente vocês verão que eu estarei colocando mais água. Amassar como se estivesse fazendo um pão de verdade. Agora é modelar os pães, do tamanho e modelo que quiser. Estarei fazendo os pães menores para demonstração. Eu poderia estar deixando secar no sol, mas eu vou colocar no forno. Neste aqui eu vou pôr um pouco de cola antes de assar. Eu vou colocar gergelim sobre ele, só mesmo para ajudar a grudar. Dissolvi um pouco de cola branca com água e vou estar impermeabilizando os pães, passando por cima, por baixo e também nas gretinhas. Este aqui vou estar passando a cola e colocando um pouco de gergelim. E você, já curtiu ou já está inscrito no canal?